Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, paz e bem a todos. Fazendo esse vídeo aqui para dar algumas dicas a quem desejar se aprofundar no assunto. Eu vi por esses dias nas redes sociais aí um pretenso teólogo protestante de linha calvinista, o tal do Iago Martins, que está lançando um livro contra a caridade, né? Que ele diz que ele fez uma experiência como mendigo e agora ele pode provar o quanto que a caridade é uma coisa ruim, né? Porque ele se vestiu de mendigo e teve algumas experiências ali e agora ele passou em livro essas experiências. Bom, eu sinceramente eu não li esse livro, só vi a apresentação desse livro, mas pela apresentação já se vê que é bem triste essa linha teológica desse menino, né? Vou dizer menino porque, infelizmente, tanto na teologia quanto em outras coisas, parece realmente ainda ser um menino. Precisa ter mais humildade para poder crescer. E humildade não é só não falar palavrão, né? Porque normalmente esse tipo de pessoa acusa outros, né? Tenta se crescer a partir de outros, porque esses outros às vezes falam palavrão, ficam com raiva das coisas erradas que esse tipo de pessoa profere, esses tipo de maluquice que essas pessoas proferem, como o senhor Iago Martins, e às vezes acaba extravasando e xingando e falando palavrão e tal e coisa. Então, às vezes as pessoas, e esse tipo de pessoa como o Iago Martins, acha que humildade, né, é você não falar palavrão, você não ofender uma pessoa que está falando besteira. Realmente, falar palavrão é uma coisa, não é muito boa, né? Não é uma coisa boa, né? A própria Bíblia nos pede para que nós não profiramos palavrões, né? Não ficamos nos agredindo um ao outro com palavras vãs. Nós temos que ter firmeza, sim. Nosso Senhor Jesus Cristo foi firme dentro da sua profissão de vida, humana, né? Leia a Bíblia, você vai ver muitas vezes, né? Cristo admoestando as pessoas de uma forma firme, falando palavras duras, só que aquelas palavras eram verdade. Quem ele proferia algum tipo de, entre aspas, palavrão, aquele palavrão cabia certinho para o que a pessoa estava fazendo, não é? Então é esse cuidado que nós temos que tomar. É só isso, né? Mas vamos lá. Para quem quer entender um pouquinho de caridade, nós temos tanto o Catecismo da Igreja Católica explicando essa que São Paulo mesmo diz, que a principal das virtudes do cristão, das virtudes teologais, viu, senhor teólogo Tiago Martins, é a caridade. Contudo, eu vou perdoar o senhor por ter essa confusão. Por quê? Já fazem, no mínimo, 300 anos que nós vivemos, todo mundo ocidental e expandindo-se, porque isso é uma ideologia universal, a ideologia maçônica, gnóstica, né, que vem corrompendo o sentido das palavras. Como a religião verdadeira é a religião católica, a religião cristã católica, a religião que mais a maçonaria perverte as palavras, quer perverter o culto, quer infiltrar pessoas dentro da igreja para ensinar tipos diversos de heresias, para incentivar as pessoas a seguir linhas políticas que não tem nada a ver com o que a igreja ensina, entre outras coisas. Então, uma das perversões é a perversão, a principal perversão é das palavras. Primeiro você faz as pessoas não entenderem mais as palavras, o que as palavras significam na religião que ela segue, que a religião deve ser o que norteia tudo o que a pessoa vai fazer na vida, independente do que a pessoa segue. É a religião que vai nortear todo o pensamento da pessoa. Se a pessoa diz seguir, por exemplo, vamos por exemplo, ela diz seguir o budismo,
Mas em algumas coisas ela vai lá e querer ter a sua opinião e deixar o budismo dela de lado. Então, peraí. Então ela não segue o budismo. Na verdade, ela segue ela mesma. Entendeu? Assim como nas outras religiões. Isso tem acontecido isso muito na própria Igreja Católica. As pessoas não querem mais seguir o que a Igreja sempre ensinou. Talvez por confiança, por ver os erros das pessoas de dentro da igreja, né, vamos dizer assim, os pecados das pessoas, e acabam não querendo aprender o que a igreja sempre ensinou. Infelizmente eu estou sem o nosso volume aqui de Casa do Catecismo, que a minha esposa ela utiliza, ela trabalha, ela é professora, ela trabalha numa instituição deoniana, e ela é coordenadora, na verdade, nessa instituição, num abrigo, né? Abrigo de crianças abandonados ou que tiveram problemas na família. Estão abrigados. E às vezes ela utiliza nas reuniões que eles têm do pessoal, né, de orientação, às vezes ela utiliza o catecismo, não está aqui em casa, né, mas o Vaticano tem, para quem tem acesso a esse vídeo, tem na internet gratuitamente para qualquer pessoa que quiser aprender o básico do que a igreja ensina. Ali está o básico, para qualquer leigo, na linguagem popular. Para qualquer leigo, qualquer pessoa alfabetizada, minimamente alfabetizada, entender o que a igreja ensina a respeito das coisas. Tá? Ali está o básico. Você não precisa ser teólogo, não precisa ser formado em nada para aprender. Mas está ok. E ali você vai aprender o linguajar da igreja, né? Como entender, como a igreja entende o mundo, entende as coisas, né? O palavreado da igreja, para você adentrar o que a igreja está tentando nos aconselhar, tá ok? Então, assim, esse negócio de dizer que caridade é a mesma coisa que filantropia ou uma mera solidaridadezinha, assim, não tem nada a ver. Caridade é uma virtude teologal. Caridade é uma virtude que o próprio Espírito Santo, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nos infunde. Só que se você duvida do Espírito Santo de Deus, você duvida da caridade, ou quem que vai te infundir alguma ideia? Ou é você mesmo, pelo próprio orgulho, como são os demônios, né? O que é o demônio? O demônio é o divisor, né? Lúcifer é um demônio. Ele é um anjo que virou um demônio, um divisor. Os outros anjos que seguiram filosofias, ideias de Lúcifer aí, né? O não a Deus, a cosmovisão que diz não a Deus, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Também são demônios, porque demônio é o divisor. Nós também podemos ser divisores quando nós deixamos o que a Igreja de Cristo ensina para aderir às nossas vontades ou algumas ideias que vêm por aí pairando na nossa cabeça, que surgem do nada, aí, em sonhos ou em coisas diversas, né? Vamos dizer assim, mas tudo bem. Aqui, ó, dica de livro. A Caridade, a Correção Fraterna e a Esperança, de São Tomás de Aquino, tá ok? Aqui você vai aprender um pouquinho mais sobre a caridade, segundo São Tomás, a correção fraterna, né? Esse diálogo que nós estamos tendo aqui, quem for ver ou ouvir esse vídeo, e a esperança. Mas aqui, no caso, o foco é a caridade. Mas vamos dizer assim, colocando já adiantando, se você arranca a caridade cristã, essa entrega que o cristão deve ter para com as outras pessoas, não por causa só dessa vida, mas por causa da vida eterna, com a vida eterna com Cristo, se você arranca essa caridade, você também arranca a esperança das pessoas. Uma coisa está unida à outra. Caridade, esperança e a fé. Se você não leva a caridade às pessoas, a palavra de Deus, ajudar os necessitados no que eles precisam, materialmente, espiritualmente, socialmente, o ser humano é um ser corporal, um ser social, um ser religioso. Por ser religioso, ele é espiritual. Então, corporal, social, espiritual e religioso. Então, se você arranca
Cada um que se vire, não, o negócio é gerar emprego, sei lá, cada um que vai se virar aí, tem que trabalhar, as pessoas são sem vergonha, fica esperando a boa vontade dos outros. Lógico, tem gente que, infelizmente, está num estado de espírito tão mesquinho que vira aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas, até nisto, nós temos que ter a caridade com essa pessoa. E levar, assim, a esperança, porque nós não sabemos o porquê que a pessoa chegou nesse estado, né? Pessimista, sei lá, entre aspas, talvez sem vergonhice ou de depressão, nós não sabemos. Cada caso é um caso. O ser humano não é matemática. Não adianta a gente querer matematizar o ser humano e achar que todas as pessoas estão na mesma situação pelo mesmo motivo. Cada caso é um caso, né? E então até nisso nós temos que levar a caridade para a pessoa, conversar com a pessoa, estar próximo das pessoas dentro da possibilidade de cada um, né? Dentro do que cada um assumiu para si como missão de vida e dentro do seu relacionamento pessoal com Deus, o que Deus toca na pessoa diariamente nas suas orações, né? O que Deus está pedindo na missão de cada um. Nós temos que levar essa caridade para dar esperanças à pessoa, para a pessoa conseguir assim ela aderir à fé, ou não perder a fé que ainda tenha, ou se firmar realmente na fé, né? Talvez ela ache que fé é você às vezes estar indo na igreja todo dia ou todo domingo e ela não faz aquela metanoia, né? Ela não incorpora, ela não entra dentro não busca realmente o entendimento, ela usa às vezes a fé, e aí eu posso até ampliar assim, qualquer fé, até as fés erradas, né? As fés nas coisas erradas das religiões, né, pagãs, filosofias gnósticas, o que for. Então às vezes a pessoa está dispondo a sua fé em psicologismos, não na concretude de Cristo, na concretude do que Cristo passou para nós, do que Ele quer de nós, do que Ele oferece para nós, que é a vida eterna. Então eu dou essa dica de livro para estudar um pouquinho sobre a caridade. Também temos no catecismo, vocês podem ver aqui, vou dar uma olhadinha aqui só para lembrar. No catecismo, vocês podem encontrar na terceira parte do catecismo, né, a vida em Cristo, primeira seção, a vocação do homem, a vida no espírito. Lá vai se falar da comunidade humana, a pessoa e a sociedade. Vamos lá. A participação na vida social, a justiça social, entre outras coisas, outros temas. A solidariedade, aí vai explicar a diferença de solidariedade, a diferença de caridade, igualdade e diferença entre os homens, tudo a partir, eu vou colocar o link também depois no final, a partir do número 1877 do Catecismo, vai estar falando sobre a comunidade humana. Lá estará falando principalmente da solidariedade. Também, vamos lá, a partir do número 1699 vai se falar a vocação do homem, a vida no espírito ainda, vai estar falando do homem, da imagem de Deus, a dignidade da pessoa humana, novamente, nossa vocação para as bem-aventuranças, a liberdade do homem, a moralidade dos atos humanos, a moralidade das paixões, a consciência moral, as virtudes, tanto as cardeais como as teologais, né, que está sendo deixada de lado aí, né, a virtude teologal da caridade. Por quê? Porque foi confundido por causa dessa desgraça dessa revolução gnóstica, que muitas vezes eu acabo resumindo como maçônica por ser a maçonaria das instituições gnósticas a
a mais conhecida, a que de certa forma tem maior relativo poder. Mas existem diversas instituições, diversos grupos, né? Tanto que a gente vê na política, a gente vê essas briguinhas que tem na política, muitas vezes é usado o cristianismo ou outras religiões, ou o ateísmo, ou o indiferentismo como arma política dessas seitas, entendeu? E aí vai de cada um buscar para entender isso melhor. Isso é muito difícil. Não é igual os teóricos da conspiração do YouTube que falam de terra plana, de anjo que faz sexo e coisa e tal, e mistura isso com maçonaria, com seitas, com instituições secretas e blá blá blá. O negócio é complicado, tá ok? Então, eu vou colocar esse link falando sobre o catecismo, para as pessoas entenderem um pouquinho mais a respeito do ser humano e a sociedade, da solidariedade, das virtudes teologais. Isso é o que a igreja ensina, não é opinião minha, isso é o que a igreja ensina. E o link deste livro, né, de São Tomás de Aquino, da editora Eclésia, eu vou falar só que o índice, para o pessoal que lê ter uma ideia. Vamos lá. Só da questão da caridade, né? Proêmio. Primeiro, se a caridade é algo criado na alma, ou é o próprio Espírito Santo. Segundo, se a caridade é uma virtude. Já vimos que o catecismo ensina que é virtude teologal, né? Uma das que São Paulo mesmo diz, né? Fé, esperança e caridade. São 3 virtudes teologais. Terceiro, se a caridade é uma forma das virtudes. Quarto, se a caridade é uma só virtude. Quinto, se a caridade é uma virtude especial. Sexto, se a caridade pode coexistir com o pecado mortal. Então, se você quer que o pobre se lasque, você está em pecado mortal, tá bom? Senhor Iago Martins. Então, como você é protestante, você não tem ao seu dispor o sacramento da confissão, da penitência, né, da confissão dos pecados, esse pecado mortal vai ser difícil de você se livrar, né? Então, converta-se, peça perdão dos seus pecados, ok? Confessa-se, tenha humildade de você confessar os seus pecados para um padre. Um padre é só um homem, realmente, ele é só um homem. A graça vem de Deus. O padre, o bispo, o papa, eles só são instrumentos dos sacramentos de Deus. Só isso. Então, é preciso muita humildade. Os humilhados serão exaltados. Não é isso? É preciso muita humildade para reconhecer os erros, pedir perdão a Deus, usar um homem, que foi Jesus mesmo que deixou como instrumento, o sacerdote, para elevar esse pedido de perdão a Deus. Ok? Então é preciso muita humildade. E o Senhor está em pecado mortal, negando uma virtude teologal da caridade. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, já adiantei, né? A caridade ela não consegue coexistir com o pecado mortal. Mas, compre o livro e leia e aprenda com Santo Tomás de Aquino, doutor angélico da igreja, o maior doutor da igreja. Tá ok? Para refutar as coisas, você primeiro tem que conhecer. Sétimo, se o objeto que a caridade ama é a natureza racional. Oitavo, se amar dos inimigos é da perfeição do concílio. Nono, se há alguma ordem na caridade. Décimo, se é possível haver a perfeita caridade nesta vida. Décimo primeiro, se todos estão obrigados a ter a perfeita caridade. 12º, se é possível perder a caridade uma vez adquirida. 13º, se por um ato de pecado mortal perde-se a caridade. Então, já falei, né? Perde-se, né? Porque o pecado mortal nos afasta de Deus, nos afasta do Espírito Santo de Deus, da graça que vai cada vez mais nos capacitando a amar mais a Deus e, consequentemente, amar o outro. Então,
Quem não confessa os pecados nunca vai progredir na caridade. Por isso que católico que não confessa não progride na fé. É pior do que o protestante. Porque ele está dando mau exemplo, o católico que não confessa. O protestante ele já está dando mau exemplo sendo protestante. E não é nada contra a pessoa. Eu quero que as pessoas possam se converter e ter a graça dos sacramentos. Tá ok? Eu não estou nada contra o Iago Martins ou qualquer pessoa protestante. Tem um monte de pessoa conhecida, familiar, vizinho, protestante. As pessoas têm que buscar o entendimento das coisas, né? A gente não consegue pegar cada um e socar na cabecinha o entendimento das coisas. A gente tem que dar a oportunidade das pessoas buscarem, né, o entendimento das coisas, o real entendimento das coisas. Estou aqui eu tentando contribuir com o mínimo disso, né? Então, dica de livro, vou colocar no link abaixo, vou colocar o link do Catecismo da Igreja gratuito e um link do Catecismo de bolso, para quem quiser estar comprando, tem em casa, é o que a gente tem em casa aqui, mas está com a minha esposa no momento. E quem acessar o link e comprar, for adquirir esse livro, o link que eu estou colocando é da Amazon, né? A partir deste momento eu abri uma parceria com a Amazon para estar conseguindo uma porcentagem das vendas, né, que são feitas pela Amazon. Então quem estiver adquirindo o livro a partir deste link, ou algum desses livros, vai estar também corroborando, não com a página, vai estar corroborando comigo, uma pessoa real, tá? E essa colaboração tanto pode ir para aumentar, né, a intensidade, né, desse trabalho que é mínimo ainda, né? Meu aqui, Michel Trezenseidel, quanto para minha família, para as coisas, nossas necessidades, tá ok? Então, um abraço a todos, procurem estudar, principalmente nós católicos, né? Vamos procurar entender melhor as coisas para não sermos enganados pelos outros por aí, principalmente as pessoas que infelizmente também estão sendo enganadas e não sabem, começando por não entender o significado das palavras. Não confundamos caridade com filantropia maçônica, espírita, blá 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 blá, que só quer fazer o seguinte: aumentar, no final das contas, o poder do Estado, porque as pessoas vão pedir um Estado maior para resolver os problemas dela, e assim o Estado fazer caridade, que não é a caridade cristã, e depender dessas pessoas aí, de ONGs não cristãs, que são contrárias à igreja, que de diversas formas, seja de formas escusas ou de formas boazinhas, né, tanto pervertem o ensinamento cristão, o ensinamento católico, quanto tentam perverter a própria igreja, né? Combater a própria igreja com diversas armas, tanto as armas fofinhas, né, se fazendo de bonzinhos, quanto, como antigamente era muito mais claro, matando mesmo, colocando católico lá, degolando, botando fogo, guerra cristeira, Revolução Espanhola, né? A Revolução Comunista lá na Rússia, que acabou com os ortodoxos, e assim tantas outras revoluções que explodiram no mundo inteiro, né? Inclusive no nosso Brasil, né? Independência do Brasil, né? Independência maçônica, as independências nas Américas inteiras. Então, minha gente, vamos estudar, ok? Quem tem oportunidade, aproveite e estude, ok? Troque um programa de TV, faça... Vou dar um exemplo aqui em casa, que nós trocamos a nossa TV a cabo por a minha biblioteca católica. Já é um passo, né, que eu acho que a gente está bem melhorzinho, né? Adquirindo um pouquinho mais de entendimento a respeito das coisas da Igreja de Cristo, né? E de Cristo, que é o mais importante. Tá ok? Um abraço a todos, até mais, fique com Deus. Paz e bem.